Rosana, você tem uma história que talvez possa nos ajudar a compreender o que nós estamos querendo dizer de verdade hoje? Como nós podemos ir além da nossa realidade? Hoje você é uma doutora, você é psicóloga, é doutora, você tem 2 pós-doutorados e é muito jovem. E eu sei que você não vem de uma família de gente rica, de gente que tenha tido condições de ingressar em grandes faculdades, etc. Mas você surge numa família querida, amável, maravilhosa, mas com esse diferencial. Hoje você é uma pesquisadora. Não sei se... Eu vou contar. Conta. Pessoal aí de casa, é um dos últimos programas que nós vamos ter a Rosana participando aqui com a gente. Por algum tempo, ela está indo ser pesquisadora em Ohio e vai nos deixar um tempo aqui pelo Brasil, mas como pesquisadora, estar ali num desafio para a sua vida. Ou seja, uma menina... de uma cidade pequena, Louveira, pequenininha. De repente você sai daqui para o mundo para pesquisar, para ensinar, para dizer, doutora Rosana, o que lhe fez doutora? Eu acho que existem alguns ingredientes nessa história, né? Primeiro, eu sou de uma família realmente muito pobre financeiramente. Meu pai é pedreiro, nem o meu pai nem a minha mãe tiveram condições de estudar por questões aí da vida, mas a nossa única pobreza era financeira, graças a Deus. Um lar cristão, muito bem fundamentado, com um amor que existia, mas pensando em carreira profissional, não existia muita possibilidade de ser diferente. O meu pai trabalhava o dia inteiro para nos sustentar, e era somente isso mesmo que tínhamos em casa, o sustento. E eu estudei uma vida inteira numa escola pública, de bairro, mas um dia, aos 9, 10 anos de idade, não tinha mais do que isso, eu olhei para os meus pais e disse assim, eu não quero isso pra gente, para a vida toda. Não era nem para você, era para a gente. Não, era para minha família, para os meus irmãos, para os meus pais que tanto lutavam. E eu falava assim, eu posso fazer alguma coisa de diferente. E se Jesus quiser, eu vou fazer. E eu descobri que para Deus não existe diferença de dinheiro, de raça, de nada. Ele pode fazer e colocar-nos no lugar que Ele quiser. Decidi então que eu primeiro devotaria a minha profissão para Deus. Que eu escolheria uma profissão onde eu pudesse dedicar um tempo para ajudar outras pessoas a descobrirem que existe felicidade independente da circunstância. A minha mãe sugere então que eu faça psicologia, porque ela disse que assim eu ajudaria as pessoas e mesmo os cristãos um dia abririam um pouco mais a mente para perceber a necessidade desse tipo de profissional. Decido então prestar o vestibular e escolho a Unesp, não sabia por quê, não tinha nenhuma vivência de vestibular, mas eu não sabia que na época a Unesp, Universidade Estadual Paulista, era a melhor faculdade de psicologia da América Latina. E saio de uma condição de escola pública, presto este vestibular, não tinha dinheiro para prestar vários vestibulares, tinha que escolher, e quando presto não existe a possibilidade de passar. Quando sai o resultado desse vestibular, eu havia passado em 4º lugar na classificação geral. E eu descubro então que Deus ele realmente podia fazer por mim o que Ele quisesse. Depois de um ano eu precisava de dinheiro para me sustentar nesse curso. Era um curso integral, não havia possibilidade de trabalhar. Pedi uma bolsa de estudo para o governo, porque eu desenvolveria pesquisas e assim eu queria que ele financiasse minha pesquisa. Tinham mais de 20 mil candidatos pedindo bolsa do CNPq e eu peguei o 2º lugar na classificação geral, isso baseado nas minhas notas do 1º ano da faculdade. E aí vem um crescente dessa história toda, sou financiada pelo governo desde 98 para estudar até hoje, né? Eles me mantêm, nunca fiquei sem financiamento do governo. E o tempo vai passando e eu tenho muitos desafios até espirituais, não que eu me abalasse, mas o tempo todo com este enfrentamento, até mesmo quanto à minha religião. E por isso que eu digo aos jovens que você não precisa abrir mão dos seus princípios para que os seus sonhos sejam realizados. Neste momento, então, eu estou terminando minha graduação. Termino a graduação como a melhor aluna da minha turma. As minhas médias foram acima de 9, dessas 50 disciplinas que eu tive. E eu vejo aí muito a junção de Deus com o ser humano, porque Deus faz a parte dele, Ele me dá orientação, Ele me dá forças. Eu ia de bicicleta para a faculdade. Andava 30 quilômetros para a faculdade de bicicleta. Com essa musculatura toda, essa grandeza toda. E na época eu não pesava nem 40 quilos. Literalmente. Mas eu tinha que morar longe da faculdade porque era mais barato. E eu ia todos os dias de bicicleta. Muitas vezes chegava muito molhada na faculdade porque não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus.
E mesmo assim eu falei assim, Deus, eu fiz a minha parte, eu me esforcei, estudei muito, eu fiz um compromisso de que durante a minha graduação eu não namoraria. Não estou falando que você não pode namorar, mas eu queria fazer a melhor faculdade possível. Eu sabia que os meus domingos, somente por 5 anos da minha vida, eu dedicaria mais aos estudos, nunca deixando as coisas de Deus de lado, nunca. Nunca saí da minha casa sem fazer o culto antes de ir para a faculdade, para que a palavra de Deus fosse mais forte em mim do que o conhecimento que eu adquiriria ali, que muitas vezes conflita com a nossa fé. E nós vamos ter que escolher. Os jovens o tempo todo vão ter que escolher se manterão a firmeza nos seus princípios baseados na vontade de Deus ou se vão realmente ir com fluxo. Termino essa faculdade, presto o processo seletivo da USP Ribeirão Preto, passo nesse processo seletivo, mas ao mesmo tempo prestei da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, porque voltar para a casa dos meus pais era uma questão de prioridade na época. Presto da Unifesp, mas para este eu não estudei, porque eu já havia estudado muito para o teste anterior. Passo em 3º lugar nesse teste. E por conta desta posição que eu passei, eu ganho de novo bolsa do governo para continuar os meus estudos. Em um momento muito importante, quando eu já estava terminando o meu mestrado, eu sempre participei de alguns congressos científicos para levar as pesquisas, né? Divulgar os resultados. E esse congresso, 2 dias, caiu na sexta-feira à noite, outro no sábado pela manhã. E nesse ano específico eu apresentaria 4 trabalhos nesse congresso. E claro que, obviamente, um deles cairia no sábado. Eu sou desafiada então pelos meus amigos e eles dizem assim, o que você vai fazer agora? Com certeza um dos seus trabalhos cai no sábado e você não vai? E eu disse não, porque não dá para abrir mão de princípios. E eu fui desafiada, mas de alguma forma estas apresentações caíram uma na quarta-feira e outra na quinta-feira, até encavalando os assuntos, mas Deus de forma maravilhosa coloca durante os dias da semana que eu poderia participar. E o resultado desse congresso, onde eu fui desafiada a descumprir o meu compromisso com Deus, eu não sabia, mas no final desse congresso, a faculdade recebe uma notificação, Universidade Federal de São Paulo, dizendo que eu havia ganhado uma menção honrosa daquelas sociedades científicas pelo melhor trabalho de neuroquímica do ano de 2005 para essas sociedades científicas. Ao olhar tudo isso, termino, né, Unifesp, terminei mestrado, doutorado, fui fazendo um após o outro, faço um pós-doutorado ali na Unifesp, recebo uma proposta para fazer outro pós-doutorado na USP, onde hoje me encontro, e de repente, assim, existem possibilidades de fazer um pós-doutorado onde eu escolhesse. Recebi proposta de Harvard, recebo proposta de Ohio, e dentro da minha área, Ohio era a minha melhor opção, na área que eu vou trabalhar, melhor até do que Harvard, nesse aspecto. E eu olho Deus me olhando como uma menina, vindo de um lar sem nenhuma estrutura intelectual até mesmo, estrutura intelectual, estrutura financeira, e ele olha e fala assim, filha, você quer? Você vai usar isso para me honrar? E eu digo para Deus que sim. E ele me escolhe para colocar onde eu estou. Não é mérito meu, nenhum meu. Só disse assim, Senhor, faça da minha vida o que quiseres e o que me deres, retorno para o Senhor. E quero sempre fazer isso. Digo que estou indo para o raio, mas já pedi para Deus me mostrar qual o ministério que Ele quer que eu desenvolva lá. Porque eu não quero só pesquisar. Eu quero trazer com isso alívio às pessoas, eu quero ser útil na obra dEle, onde quer que eu me encontre. Tudo que fizermos precisa ser sempre para a honra e glória de Deus. Eu percebo Deus fazendo que as pessoas me ajudem ao longo da vida, e hoje eu podendo retribuir isso, também ajudando as pessoas a partir das minhas possibilidades. E de tudo isso, eu vejo muito, não que a pobreza seja um dom de Deus, né? Não que seja um propósito dele que nós passemos por privações, e às vezes privações muito importantes que nós passamos, mas eu hoje posso dizer com muita tranquilidade e muita solenidade que eu agradeço a Deus a pobreza da minha vida. Muito, porque hoje eu posso entender quem não tem essa condição, e eu quero mesmo que humildemente ser uma inspiração
para quem olha para si e diz assim, não consigo. Olha, eu sou de uma escola pública. Não existe uma possibilidade de eu sair deste lugar. Existe essa possibilidade porque diga a Jesus o que Ele quer que você faça. E eu continuo dizendo, se não fosse este lugar que eu me encontro hoje, Deus me colocaria em outro lugar que eu também me satisfaria como pessoa e que eu poderia trabalhar para Ele da mesma forma. Não brigaria com Deus se a história fosse diferente. Mas agradeço muito a Ele que foi essa história que Ele me deu. Ele me dá a possibilidade de aprender inglês sozinha. Nunca tive a possibilidade de fazer um curso de inglês, nunca tive a possibilidade de fazer um curso de espanhol e consigo falar essas línguas hoje, porque Deus vai me dando a possibilidade. Como eu já li muitas vezes na Bíblia, que Deus pode nos colocar no meio dos príncipes. E Ele pode fazer isso. E estar no meio dos príncipes não é só estar no meio dos intelectuais, mas estar no meio de pessoas que reconhecem que Deus ele pode fazer todas as coisas. Hoje é uma satisfação muito grande dar uma palestra na USP para jovens, falar para eles e depois assim receber um convite da própria universidade dizendo assim, você vai ter que fazer uma palestra de novo porque foi um sucesso. Eles querem você de novo. Sabe, Rosana? E eu olho para mim e não vejo como ser humano seria assim. Mas olho para um Deus que pode todas as coisas. Tem um texto aqui na Bíblia que ele é para você, né? Quer dizer, para você e para as pessoas que têm a história como a sua, Rosana. Está em Jeremias capítulo 3, verso 15, que aqui diz assim, Deus está falando, e vos darei pastores, vos darei pessoas para trabalhar para Jesus, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Sim, É isso, obrigada. né? Muito lindo, né? Jeremias Lindo. 3, Glória 15. a Deus. É.